Beleza, pessoal? Vamos embora falar então da linha D, é a justa causa do empregado para o empregador, a chamada rescisão indireta. Bom, a gente estava falando o seguinte, eu disse que a linha D, ela foi a minha tese, né, no meu trabalho, no meu artigo lá na pós-graduação. Bom, pessoal, é o seguinte, essa tese, ela é muito extensa, existem vários entendimentos com relação à linha D. O que diz a linha D? A linha dela fala assim: não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Isso dá rescisão indireta? Tranquilo, tranquilo, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Agora, interessante lembrar que tem juízes que ele entende que o não cumprimento da obrigação do contrato é somente uma obrigação financeira. Eu penso diferente. Muito embora eu seja minoria da minoria, eu estou bem lá embaixo, eu sou um mero advogado trabalhista, eu sou muito pequeno em vista desses grandes juristas, de grandes juízes, professores e tal, eu sou muito pequenininho. Então, assim, pessoal, eu entendo que não é só isso. Veja que na minha tese, o que eu consigo, eu explico o seguinte, eu consigo entender e passo essa informação que o não cumprir as obrigações do contrato nessa linha, ele inclui também um acúmulo de função. Quando o sujeito na empresa ele te pega e começa a desviar a sua função, ele está te lesando. E quando ele te lesa, além dele te causar um dano, ele te causa prejuízo financeiro, ele te causa prejuízo emocional. Porque você está bem, está feliz ali naquele lugar, entendeu? Ele te leva para um outro setor que você não está, aquilo não é sua praia e tal. Isso também é não cumprir as obrigações do contrato, é porque você foi contratado para um determinado setor. Ah, não, mas tem que fazer. Bom, como o empregado ele é sempre o mais fraco, então muitos entendem que a linha D, não cumprir as obrigações do contrato, é só aquela parte financeira da empresa. Não deposita o seu fundo de garantia e ela começa a descontar. Né? Ela não deposita e começa a descontar ali do seu olerite todo mês, mas ela mesma não deposita. Bom, isso dá decisão direta? Dá. Mas eu vi uma decisão há pouco tempo interessante o seguinte. Aí eu comecei a lembrar das minhas teses com relação a isso. Porque que eu defendo, eu advogo que a linha dele não cumpriu o empregador as obrigações do contrato, não é somente uma obrigação financeira. Qual foi a tese que eu vi há pouco tempo numa decisão? Que o empregador, quando ele deixa de pagar o seu vale-transporte, é não cumprir as obrigações do contrato. Porque é a obrigação dele pagar a sua condução. Aí ele entra com outra contestação dizendo que não, tá aqui, ó, a gente paga o vale transporte, porque essa prova é dele. Isso está simulado, inclusive, essa prova é dele. Ele tem que provar que ele te paga a condução direitinho. Mas sabe como que ele faz? A empresa, sorrateiramente, ela faz um programa chamado roteirização. Aqui em São Paulo, cito São Paulo porque é onde eu vivo, e aqui é dividido por zonas, zona sul, leste, oeste, etc. E vamos supor, você trabalha na zona leste, mora lá na zona sul. Aí o que ela faz? Ela traça um roteiro de viagem, ida e volta para você e te paga a condução baseado naquilo que é mais tranquilo para ela. E não é assim que a lei determina. A lei determina que quantas conduções você necessitar e a facilidade de você chegar, de se deslocar, ir e vir mais rápido para o serviço e mais vantajoso para o empregado, é que deveria ser e não para o empregador. Aí ela começa a não pagar corretamente. Então, já tem decisões na linha D, não cumprir as obrigações do contrato, nesse sentido, de não pagar corretamente a condução. Olha que legal. Agora eu vi uma outra que eu já havia defendido essa tese. E graças a Deus os juízes já estão começando a ter aquela visão ampla da linha D da CLT, de não cumprir as obrigações do contrato. Querem ver um exemplo? É quando você trabalha e não faz uma hora de almoço, você só faz 30. E a empresa não deixa, não pode, não dá tempo. Isso acontece muito em padaria. Padaria é mestre para fazer isso. Não come aqui no balcão mesmo ali, vai lá, anda, movimenta aquela coisa, e você não tem tempo de comer. Veja bem, isso é não cumprir as obrigações do contrato, porque você tem direito a uma hora, no mínimo. Isso é constitucional, no mínimo uma hora de almoço. Ela está te lesando,
na sua hora de almoço, está te lesando financeiramente. Isso também é não cumprir as obrigações do contrato. Tá vendo que não cumprir as obrigações do contrato, ela emenda uma série de coisas? Emenda uma série de coisas em não cumprir as obrigações do contrato. E isso dá rescisão indireta, tá, pessoal? Agora, é interessante lembrar que a rescisão indireta, ela tem que ser calçada, não é aquela coisa, hoje eu vou chutar o balde, vou chegar lá e vou chamar o supervisor, é agora, é hoje, tá bom? E pá, rescisão indireta, porque você precisa de prestar atenção no seguinte, o Brasil é um país que todo mundo sabe de tudo. Já prestou atenção nisso? Vou dar um exemplo. Você tá com uma dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça, toma tal remédio. E aquela pessoa não é habilitada para isso, ela não é médica. E fica lá te receitando, e você toma. A mesma coisa é dentro dos ônibus, dentro do metrô, o sujeito começa a falar abóbora um pro outro, falar besteira, para não falar aquela palavra com a letra M, aí a pessoa começa a falar lá as abobrinhas dele, e aí vem um sábio, ouve, mas isso aí é rescisão indireta. Isso aí dá rescisão indireta. Cuidado, que a rescisão indireta ela não é bem assim. Ela tem que estar calçada, ela tem que ser sólida. Tem que acontecer. Não é como na justa causa que tem que ser de imediato. Não, você pode esperar, pode acontecer, pode entrar mais tarde. Há dias que isso acontece, entendeu? A rescisão indireta ela tem que ser calçada. Beleza, pessoal? Bom, depois da letra D vem a linha E. Aqui em São Paulo eles falam E, lá em Minas a gente fala E. Eles me repreendem, não é E. Bom, eu sou mineiro, eu falo E, mas vamos lá, letra E para satisfazer os paulistas. Vamos para a linha E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e boa fama. Gente, isso acontece muito. Essa prática de ato lesivo da honra e de boa fama contra ele e contra a sua família. Os apelidos, aquilo que eu falei lá atrás. Vem aqui, Paraíba, vem aqui, Ceará, Baiano, e todo mundo começa a dar risada. Isso é um ato lesivo à sua honra. A boa fama, e muitos outros atos que lesam a honra da pessoa. Querem ver um exemplo? Isso aí é um bebum, só vive bêbado. Aquele ali, Milaca não bebeu hoje, isso é um bebum. Isso é ato lesivo à sua honra. Isso cabe dando moral. Muito cuidado com o tratamento que você está dando ao seu empregado lá na sua empresa. Tá bom? Isso além de ser um ato lesivo à honra da pessoa, isso causa dano moral, tá? E praticar contra a família dele também. A linha G, ela fala assim... A linha G é outra, perdão, a linha F agora. O empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Pessoal, isso aqui é o seguinte, é a famosa briga lá no serviço. Tá? A famosa briga. Se há casos em empresas que os próprios empregados entre si se estapeiam lá, isso cabe rescisão indireta, tá, pessoal? Salvo se for em legítima defesa. Mas isso cabe rescisão indireta. Isso é um assunto muito longo, eu não vou me estender nisso, tá bom? Mas só para te adiantar, isso dá rescisão indireta. Beleza? Depois a gente vai falar da linha G, só vamos tomar uma água, que a linha G é aquela linha que fala da redução do seu salário. Tá em moda agora, tá na moda aí no coronavírus, reduzir o salário. Beleza? A gente se fala.